Sejam bem-vindos ao Aciv Talks, o podcast da Associação Comercial de Varginha. Eu sou o Henrique e hoje eu estou recebendo aqui a Márcia, que é diretora da associação. Seja bem-vinda, Márcia. Márcia Souza Araújo, formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão de Pessoas, MBA em Negócios Imobiliários e vários cursos na área de venda. Atualmente é gestora de negócios da Terra Brasil Imobiliária, diretora da CIV Mulher e membro da diretoria da CIV. Seja bem-vindo novamente. Márcia, prazer te receber aqui. Muito obrigada, é um prazer, enorme estar aqui para esse convite, principalmente esse ano aí que a gente está comemorando 100 anos de ACIV, uma comemoração aí muito importante para todos nós. Histórico, né, Márcia? Histórico. A gente está vendo uma entidade com tantos anos assim, né? Exatamente. Ô, Márcia, conta pra gente. Vamos começar, a gente sempre começa falando da vida do nosso convidado aqui, né? Fala pra gente um pouco da sua vida, onde você nasceu, eu sei que não foi aqui em Varginha, como que você chegou aqui, como que foi essa história? Conta pra gente. Então, eu venho de uma família de mineiro com uma paranaense, os meus pais se conheceram em Angra dos Reis e namoraram, casaram. Eu fui concebida em Angra dos Reis, mas como meu pai era empreiteiro, viajava muito, cada época ele estava em um lugar diferente, assumindo uma obra. Ele teve que ir para Araras, que é interior de São Paulo, e a minha mãe foi já grávida de mim para lá. Eu nasci em Araras, mas curiosamente não conheço Araras. Que coisa. Só nasceu lá. Né? Só nasci, que é o interior de São Paulo. E com 3 meses o meu pai foi transferido para Cubatão, que é São Paulo, litoral ali. Naquela época, 1975, a gente não podia morar na cidade de Cubatão, então nós fomos morar em São Vicente. É do ladinho, que é do lado, que é litoral paulista ali. Em São Vicente nós ficamos ali por 13 anos. Eu tenho hoje, somos 4 filhos, 3 homens, e eu sou a única filha mulher. 3 dos meus irmãos nasceram lá, eu e mais 2, aliás, e um nasceu já aqui em Minas. Quando eu fiz 13 anos, o meu pai, nós viemos morar em Minas. Um mineiro e 3 paulistas. Um mineiro, o resto tudo paulista. Legal. Então é isso. E seu irmão nasceu onde em Minas? Eles, em Três Corações. Três Corações? O meu pai é de Carmo da Cachoeira, família de Carmo da Cachoeira. Seu pai é de Carmo da Cachoeira? É, de Carmo da Cachoeira. Meu pai já é falecido, mas nascido de lá, Mas saiu muito novo de Carmo da Cachoeira, foi trabalhar fora no Rio e ficou muitos anos fora, Voltou depois de já próximo de aposentar. E eu estudei em Carmo da Cachoeira, fiz ensino médio, fiz o técnico de magistério lá em Carmo da Cachoeira, e como não tinha faculdade, eu vim estudar em Varginha. Quando eu vim estudar em Varginha, eu na faculdade conheci o meu marido, que também fazia faculdade. Eu fiz administração de empresas na FASECA e ele fazia FEPESMIG na época. Sim, eu lembro. Fazia engenharia, estava terminando o curso de engenharia. Nós nos conhecemos também, começamos a namorar e casamos. Hoje eu moro em Varginha já há quase 30 anos, temos 26 anos de casados, temos 2 filhos, o Iago, que tem 25, e a Yasmin, que fez 18 anos. Tudo grande já. Tudo grande, os 2 já estão morando fora, já bateram asa. Já foi, dá aquela saudade de vez em quando. Com certeza. Né? Ô, Márcia, a gente foi conversando aqui antes, do podcast, e a sua vida profissional, a sua jornada é inspiradora, Como você descreveria essa transição? Porque hoje você está no imobiliário, mas não foi só imobiliário, você passou por outros lugares antes, Como foi essa transição de trabalhar em diferentes segmentos para se estabelecer no ramo de imobiliário? Sim. O Elcio, meu marido, ele trabalhava com tecnologia e ele trabalhou, por um tempo ele ficou em Belo Horizonte, trabalhando na sede dessa empresa lá. E vinha todo final de semana e eu aqui em Varginha. Num determinado momento, quando eu engravidei da Yasmin, ele sentiu muito a falta dos filhos e quis que eu fosse morar em Belo Horizonte. E aí fui morar em Belo Horizonte, eu tinha saído daqui, eu trabalhava no segmento administrativo mesmo,
Fui para Belo Horizonte, chegando lá, passou mais ou menos uns 9 meses, eu comecei a trabalhar como coordenadora financeira de uma universidade. Aí trabalhei nessa faculdade por 4 anos como coordenadora financeira. Até que o Elcio, no 5º ano, ele quis voltar para Varginha, sentiu a necessidade de voltar para Varginha, e nós voltamos para Varginha. Quando a gente voltou para Varginha, nós encerramos lá o nosso trabalho, né? Eu trabalhava de CLT, ele trabalhava também com a tecnologia, mas ele encerrou lá, desfez da parte dele da tecnologia, e nós voltamos desempregados. Largou tudo, senão vamos voltar para Varginha. Largamos e voltamos, exatamente. E quando nós voltamos, nós ficamos assim 1 ano. Eu fiquei 1 ano praticamente sem saber muito o que eu iria fazer, mas comecei a estudar sobre franquias, o Elcio ainda no ramo de tecnologia fazendo trabalhos avulsos, e ele é engenheiro, então também fazia alguma coisa de engenharia, até que eu olhei para o mercado imobiliário de Varginha, me chamou a atenção o mercado imobiliário de Varginha, numa conversa com um amigo, que depois virou o meu sócio, ele me chamou para que a gente pudesse comprar uns terrenos e começar a construir para vender. Naquela época, era 2010 mais ou menos, o programa do governo estava em alta com as casas, né? Estava muito em alta. E aí nós fizemos isso. Eu entrei com ele nessa empreitada, nós compramos alguns terrenos e começamos a construir. E os 2 primeiros imóveis que a gente construiu, quando a gente finalizou a construção, ficou muito bonitinho, porque eu tenho todo um cuidado com essa questão. Né? Mulher é diferente. Tem todo um cuidado com essa questão de colocar um jardim, né, fazer uma coisa mais aconchegante, pensando em mim mesma, se esse imóvel fosse para mim. Eu procurei alguns imobiliários para ajudar na venda, e eles pegaram para vender, só que passaram-se 2 meses, as casas lindas, e não tinha uma visita de um cliente. Eu fiquei encucada com aquilo, falei assim, gente, vou procurar saber se eu mesmo posso vender. Aí liguei no conselho, conversei lá com a Angelita, ela me explicou como que funcionava. Que é o Cresce, no caso. Que é o Cresce, que rege a nossa profissão, né, de corretor de imóveis. Perguntei como que funcionava, perguntei se eu mesma poderia vender, ela falou que como dona eu poderia vender. Aí eu mandei fazer uma plaquinha com o meu número. Em 15 dias eu vendi as 2 casas. Vendi as 2 casas para 2 amigas, inclusive, que moram lá até hoje. E aí eu fiquei empolgada com aquilo, porque elas queriam financiar, eu fui para dentro do banco, procurei saber como que funcionava, fiz todo o processo para elas. Vendi e ainda arrumei todo o processo de financiamento, exatamente. E fiquei encantada com aquilo, que é uma realização de sonhos, né? Na hora que eu olhava nelas, que eu via o sorriso no rosto, o brilho na hora de assinar aquele contrato, que elas estavam adquirindo um imóvel, um bem delas, né? Eu fiquei muito feliz e falei, gente, é isso que eu quero fazer. E aí nós já tínhamos a construtora, eu tirei o Cresce da PJ e montei a imobiliária. Aí já era imobiliária? Já era a Terra Brasil. A Terra Brasil nasceu em 2011, ela nasceu de uma sociedade minha com o Paulo, que era esse meu sócio. Depois de 1 ano, o Paulo saiu por alguns motivos, e o Elcio, meu marido, que entrou. O Elcio, de início, não veio. Não queria. Não veio, não queria trabalhar com isso, mas ele viu que eu gostava muito, que aquilo era um trabalho, né, gratificante, não só financeiramente, e aí ele ficou empolgado e veio também, depois de 1 ano que ele veio trabalhar comigo. E essa jornada se estende e até hoje nós estamos fazendo, esse ano, 13 anos de imobiliário. Muito tempo. É aquele negócio, a gente vê o cavalo passar, tem que subir, né? A gente não pode deixar. Então, eu ia até te perguntar, né, como foi esse momento de decisão de entrar no negócio imobiliário. Então, foi uma oportunidade que surgiu, você assim, eu tenho um jeito para isso daqui, né? Exatamente. Estou achando que eu vou começar aí. Foi através de uma necessidade pessoal, né? Que eu vi essa oportunidade de entrar no mercado imobiliário. Sim. 13 anos que você falou, né? Então, ao longo de 13 anos à frente da Terra Brasil Imobiliária, quais foram os principais desafios que você enfrentou e como você superou esses desafios? Eu considero, Henrique, que o principal desafio é o capital humano. Considero que esse é o maior desafio que a gente tem, é você manter uma estrutura, né, de um empreendimento, de uma empresa, com o capital humano
satisfeito, feliz ali Sim. junto com você, pensando no crescimento. Seja né? um colaborador mesmo, alguém para estar junto com você. Exatamente. Esse sempre foi o maior desafio, né? Nós somos correspondentes da Caixa por 9 anos. Eu fui correspondente, então fazia todo o processo de financiamento também. Então, além das vendas e de uma carteira de aluguel que nós temos, a gente também foi correspondente por 9 anos. Eu considero que empreender não é fácil, é desafiador. Mas quando se tem boa vontade, quando se trabalha com honestidade, a gente acaba vencendo todos esses desafios. Como gestora de negócio da Terra Brasil Imobiliária, você certamente teve que lidar com diversas situações. Qual a situação que mais te marcou? Você disse, né, a questão de ser dos seus amigos, você entregar uma chave para eles, né? Qual foi a situação que mais te marcou e que você pode ver diretamente o impacto positivo do seu trabalho na vida de um cliente seu? São vários, não são só um momento, né? Mas deve ter um que você fala assim, nossa, esse daqui ficou. Uma venda muito inusitada que eu considero assim que foi um case de sucesso nosso da imobiliária, foi agora recentemente na pandemia, que nós fizemos uma venda pelo celular, na verdade. Foi uma coisa assim muito inusitada para nós. O cliente estava no Canadá, um brasileiro conhecido nosso, estava no Canadá, e ele entrou em contato com a gente pedindo que ele queria fazer um investimento no Brasil, que ele queria comprar um imóvel, porque ele queria ter uma base aqui, né, em Varginha, ele é família também daqui. E nós começamos essa empreitada na pandemia, visitando os imóveis, filmávamos os imóveis, alguns a gente ligava para ele de vídeo, né, quando ele estava em horário disponível, e a gente apresentava os imóveis para ele por vídeo. E ele comprou um imóvel aqui em Varginha, exatamente, no Resende. E o mais interessante da confiança, né, do cliente, além dele ter comprado o imóvel pelo telefone, tudo praticamente no digital, no online, sem ver pessoalmente, ele acreditou no nosso trabalho. Ele mandou o container com algumas coisas dele na frente, então esse container chegou, a gente arrumou uma equipe para fazer a limpeza, para fazer a pintura, para fazer a manutenção, demos todo esse suporte para ele. Antes dele chegar, fizemos toda a estrutura que ele queria lá, e quando ele chegou, foi simplesmente uma coisa linda de ver ele com a esposa e a filhinha, entrando na casa, ele muito agradecido, ainda gravou um vídeo para a gente falando que foi melhor do que ele esperava. Então, isso não tem preço, né? É uma coisa muito gostosa você trabalhar e ter esse retorno das cliente, pessoas, né, que você está ajudando a realizar sonho, né? É até estranho a gente falar cliente, né? O cliente parece que cria aquela relação comercial, né? Lógico, mas a casa hoje ainda é um sonho de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Eu lembro meu pai falava assim, você tem que pegar e juntar dinheiro para sua casa. Meu avô falava, né? Tem que ter a sua casa. Hoje em dia ainda continua isso, né? A pessoa começou, ela quer ver a casa dela, não quer morar de aluguel, ela quer, né? Todo mundo ainda pensa nesse sonho aí de ter um imóvel próprio. Sim, é seu, se mexer, né? Que não adianta, você aluga uma casa, por mais que ela seja boa, você não tem aquele gostinho, né? É minha casa, eu vou alterar, eu vou mudar do jeito que eu quero dessa maneira, né? É isso mesmo. Então, por isso que quando a gente fala cliente no setor imobiliário, acho que é muito frio, né? É mais que você está realizando um sonho da pessoa. Os nossos clientes, na verdade, eles acabam se tornando amigos posteriormente ao atendimento. Alguns deles, inclusive, estão com a gente nesses 13 anos. Eu tenho clientes fiéis que viraram amigos, que eu falo que eles estão com a gente nesses 13 anos aí, começaram lá do início, adquirindo produtos para investimento e estão com a gente até hoje. Não abrem mão, né, desse atendimento que a gente faz para eles. Lá no imobiliário é só venda ou aluguel também? Nós temos uma carteira de aluguel também. Vamos falar um pouquinho aqui da CIV. Sendo diretor da CIV Mulher e membro da diretoria da CIV, né? Então, a Associação Comercial ela é diretora e tem a CIV Mulher, que é um braço da Associação Comercial, ela também é diretora, né? Como você vê o papel das mulheres no mundo dos negócios, especialmente setores tradicionalmente ocupados e dominados por homens, né? Como o setor imobiliário. Tem mudado
né? A gente vê, Tem. mas ainda é um pouquinho, né? Uhum. Como que você vê Uma mudança muito pequena, mas que já tem acontecido. Esse é um tema que eu gosto muito, falar de mulheres, de empreendedoras, né? Uhum. Eu estou aí na diretoria da ACIG Mulher justamente por esse motivo. É uma doação do nosso trabalho para essas mulheres, né? Para que aquelas que querem empreender. Na pandemia, a gente fez um trabalho muito lindo com várias mulheres nesse sentido, ajudando, orientando, como que elas poderiam desenvolver algum trabalho de dentro de casa. E essa questão da mulher ocupar um lugar, eu acredito muito, Henrique, na parceria entre o homem e a mulher, em todos os segmentos, né? Eu falo que quando o homem dá abertura para que uma mulher possa estar ao lado dele e caminhar junto, as coisas ficam muito mais fáceis de acontecer, as empresas fluem com mais natural, porque a mulher tem o toque, tem o jeito dela diferente, né? Sempre coloca um pouco de carinho. O homem é muito importante, obviamente, mas se ele souber caminhar com a mulher em todos os segmentos aí, vai ser sempre um sucesso. É o que você falou, é parceria, né? A gente Parceria. não pode deixar criar aquela rixa que fica de homem e mulher. E cada um tem sua vantagem, tem o que se destaca. A mulher é muito mais cuidadosa, né? É muito mais atenta em detalhes, né? Igual você falou, a minha casa, as duas casas que você fez inicialmente, tem todos os detalhes, toques seus. Então, não adianta. Cada um é um estilo, né? E dá muito certo, né? Quando o homem aceita uma mulher, né, que pode ser tão potente quanto ele ao lado para somar, não tem como perder, né? É só colher frutos muito bons. Sim. Um pouquinho de sua vida agora, tá? Com 2 filhos já adultos, né? Você tem. Qual que é a idade deles mesmo? O Iago tem 25 e a Yasmin fez 18. 25 e 18. Passou, né? A gente tá falando assim, nossa, agora é só saudade, né? Casa vazia, estão ali o ninho tá voando, vazio, né? Como que você equilibrou a sua carreira profissional com a vida familiar? Porque a gente sabe que a mulher, ela sofre muito mais que o homem, né? Porque geralmente a mulher fica em casa cuidando do filho, o homem vai trabalhar. Como que foi isso daí? Como foi esse equilíbrio na sua carreira profissional? No começo não foi fácil, do Iago principalmente, que é o meu mais velho, né? Foi bem complicado equilibrar aí, eu quase que não conseguia ficar muito em empregos fixos assim por muito tempo. Eu cheguei a fazer vendas também como sacoleira, em muitos momentos eu precisei de fazer isso, então empreendi também. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu não tenho medo, nem receio de começar, né? Nada do novo. E foi um desafio muito grande, mas a gente vai equilibrando, você vai, né, sempre fazendo uma coisa aqui, ajudando de uma forma ali, até que chega um ponto que eles também começam a dar esse retorno para a gente de ajuda, num certo ponto que eles chegam da idade, né? Quando você montou o imobiliário, ele tinha 12, é isso? O Iago tinha 12. Tinha 12 anos. Exatamente. Sobre a Terra Brasil, como você enxerga o futuro da imobiliária? Quais os planos e metas que você tem para os próximos anos? Eu sou muito otimista e acredito muito no mercado imobiliário. Meu planejamento para a Terra Brasil é de que ela continue crescendo como ela cresceu até aqui. Nós temos 13 anos, temos uma carteira de clientes muito sólida, né? E uma base muito boa. Meu sonho para ela é que ela continue crescendo. Tem muitos planos para ela, né? Colocar para funcionar, né? Exatamente. Nós estamos até mudando a nossa sede nesse momento. Daqui a alguns meses a gente vai estar de sede nova aí. Legal. Então, isso é uma novidade muito grande para nós também, né? Está sendo, o coraçãozinho tá aí ansioso. Agora, né? Exatamente. E você não atende só Varginha imobiliária? Não, nós atendemos a região. Eu tenho empreendimentos em Guapé, em Três Corações, nós temos empreendimento até Ouro Branco. A gente tem empreendimento Paraguaçu. E geralmente esse empreendimento só de Varginha, o pessoal que procura vocês ou vocês que vão procurando isso? Como é que funciona? Nós temos uma rede de relacionamentos muito de indicação. Obviamente que a nossa publicidade, uma placa, né, um Instagram,
Ajuda bastante. Vem cliente novo também. Mas nós temos uma rede de relacionamento de muita indicação. Esse é um forte, um diferencial que a gente tem aí. E um membro, por exemplo, da família que comprou com a gente, indica para o primo, ou indica para o amigo, sentiu acolhido, bem atendido, indica para o outro. Então, a gente tem muito essa questão da indicação, sabe? Entendi. É um boca a boca, onde que é um boca a boca, melhor propaganda. Que é uma pessoa que é bem atendida, ela sempre vai indicar, né? É como eu falo aí dos lojistas. Quando você tem um bom atendimento, sempre você vai indicar para uma outra pessoa, porque você também quer aquilo que você teve, você quer para o outro de bom, né? Sim, você confia, né? Você pega uma confiança naquele atendimento, se eu fui bem atendido, se foi bem recebido, sim, eu quero que essa pessoa também seja. Com certeza. Né? Ô, Márcia, como eu disse, é um bate-papo, é uma coisa muito rápida. E eu sempre peço para o pessoal finalizar com uma mensagem. Né? Então, o que eu vou pedir para você aqui é que conselho você daria para aqueles que estão pensando em seguir a trajetória empreendedora, especialmente nesse setor imobiliário? A minha mensagem é o seguinte: empreender não é fácil, mas se você fizer isso estruturadamente, o que é estruturadamente? Se preparar para entrar no mercado, principalmente o mercado imobiliário, né? Que é um mercado que não é fácil, é muito gostoso, é um mercado que ainda no setor, digamos assim, de ganhos, ele ainda é um dos melhores setores de ganho, mas ele não é fácil. Então, se preparar é a minha dica. Se preparar como? Fazer um bom estudo de como ser um bom corretor, fazer um curso de vendas, fazer um curso de atendimento, de oratória, saber se posicionar, entender o que o cliente quer primeiro, para depois oferecer para ele, né, o que ele realmente quer, para não perder tempo, nem dele, nem do cliente. Então, essas são algumas dicas aí para quem quer empreender no mercado imobiliário. Legal. Márcia, obrigado por ter tirado Eu que agradeço, foi um prazer. Para vir cá conversar com a gente. Pessoal, essa foi a Márcia, então, nossa diretora aqui da CIV. Um recado, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, no caso, nosso YouTube, principalmente. Se inscreva aí, se você não é inscrito, deixa um comentário, curte esse vídeo, compartilha, que ajuda a gente demais na conta. Tá joia? Um abraço e até o próximo Assim e Tal.